Ele era Deus, mas escolheu se esvaziar. Ele era Senhor, mas assumiu a forma de servo. A história de Jesus Cristo não começa na manjedoura, mas em um ato de humildade tão profundo que redefiniu o poder e a glória. Prepare-se para desvendar o hino de Filipenses 2, a chave para uma vida de unidade, propósito e verdadeira exaltação. Vivemos em um mundo que nos empurra constantemente para a busca por reconhecimento, por status, por uma voz que seja ouvida acima das outras. Desde a infância, somos ensinados a competir, a nos destacar, a provar nosso valor. No trabalho, lutamos por promoções. Nas redes sociais, por curtidas e validação. Até mesmo em nossos relacionamentos mais íntimos, a necessidade de ter razão ou de ser o centro das atenções pode gerar atritos e distanciamento. Essa incessante corrida por autoafirmação muitas vezes nos deixa exaustos, frustrados e, paradoxalmente, ainda mais vazios. Mas e se houvesse um caminho diferente? E se a verdadeira força, a verdadeira paz e a verdadeira exaltação não estivessem em se elevar, mas em se abaixar? É exatamente essa a verdade revolucionária que Paulo nos apresenta em sua carta aos Filipenses, escrita de uma prisão, mas carregada de uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Ele nos convida a mergulhar em um dos textos mais sublimes e impactantes de toda a Bíblia. Um hino, provavelmente cantado pelas primeiras comunidades cristãs, que encapsula a essência do caráter de Jesus. Este não é apenas um relato histórico, é um convite a uma transformação radical da nossa própria mente, um desafio a adotar a mente de Cristo. Pense por um instante. O próprio Criador do universo, aquele que detinha todo o poder e glória, voluntariamente abdicou de seus privilégios divinos. Ele não se agarrou à sua posição, mas fez o impensável, esvaziou-se a si mesmo. Não foi uma perda de divindade, mas uma renúncia voluntária de suas prerrogativas, um ato de amor e serviço que desafia toda a lógica humana de poder e ascensão. Imagine a cena. O Verbo que estava com Deus e era Deus, o Ser Supremo, escolhe não apenas se tornar humano, mas assumir a forma mais humilde possível, a de um servo. Ele não veio como um rei conquistador, mas como alguém que veio para servir, para lavar os pés dos seus discípulos, para viver uma vida de total dependência do Pai. E não parou por aí. Sua humildade o levou ao ponto mais extremo da obediência, a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte de cruz, um símbolo de vergonha e maldição. É nesse ato de esvaziamento total, de serviço sacrificial, que encontramos o paradoxo divino. A maior humilhação se torna o caminho para a maior exaltação. Este hino não é apenas uma bela poesia teológica, é um espelho que nos confronta com nossas próprias ambições, nossos medos e nossa busca por significado. Ele nos pergunta: o que você está disposto a abrir mão para encontrar a verdadeira vida? Como a mente de Cristo pode redefinir sua visão de poder, sucesso e propósito? Estamos prestes a desvendar os segredos dessa humildade divina e como ela pode, de fato, mudar a sua história, assim como mudou a história do mundo. Prosseguimos agora para o coração da nossa jornada, para o epicentro da mensagem que Paulo, da sua cela de prisão, desejava gravar nos corações dos filipenses e, por extensão, nos nossos. Estamos prestes a desvendar um texto que é mais do que uma simples passagem bíblica. É um hino, uma melodia teológica que ecoava nas primeiras comunidades cristãs. Um credo que celebrava a majestade e a humildade sem precedentes de Jesus Cristo. Não é por acaso que Paulo o insere aqui no meio de uma exortação à unidade e ao serviço mútuo. Ele não está apenas contando uma história. Ele está apresentando o modelo supremo, a bússola moral e espiritual para uma vida que reflete o próprio Deus. Imagine por um momento o cenário cósmico que antecede a manjedoura. O versículo 6 nos lança a essa realidade, o qual, subsistindo em forma de Deus,
não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. A expressão forma de Deus, em grego morphetheu, não se refere a uma mera aparência, mas à essência, à natureza intrínseca e imutável de Deus. Jesus não era apenas parecido com Deus, ele era Deus em todo o seu brilho, poder e glória. Ele compartilhava a mesma substância, os mesmos atributos divinos do Pai. Não havia qualquer distinção em divindade. No entanto, o texto continua com uma verdade que desafia a lógica humana. Ele não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Em um mundo onde o poder é agarrado, onde a igualdade é reivindicada com unhas e dentes, Cristo, em sua soberania, não usou sua divindade como um privilégio a ser explorado ou uma posição a ser defendida a todo custo. Ele não se apegou a ela de forma egoísta. E o que ele fez em vez disso? O versículo 7 nos revela o ato mais radical de amor e humildade. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aqui está o coração da kenosis, o esvaziamento de Cristo. É crucial entender que este esvaziamento não significou que Jesus deixou de ser Deus. Ele não abdicou de sua divindade. Ele abdicou de seus privilégios divinos, de sua glória manifesta, de sua prerrogativa de exercer seus atributos divinos de forma independente e irrestrita. Ele escolheu limitar-se voluntariamente, submetendo-se à condição humana e à vontade do Pai. É como se o sol decidisse concentrar toda a sua luz em uma única gota de orvalho, sem perder sua essência solar, mas contendo seu brilho imenso. E esse esvaziamento o levou a assumir a forma de servo, morphidulô. Que contraste monumental, da forma de Deus para a forma de servo, da glória eterna para a humildade mais profunda. Ele não veio como um rei terreno com exércitos e coroas, mas como alguém que veio para servir. Pense na radicalidade disso. O Criador se torna criatura, o Senhor se torna escravo. Ele se tornou semelhante aos homens, compartilhando de nossa humanidade em sua plenitude, exceto pelo pecado. Ele experimentou a fome, a sede, o cansaço, a dor, a tentação. Ele viveu entre nós, não acima de nós. Essa é a encarnação, o milagre da divindade vestindo a fragilidade humana, não para ser servido, mas para servir. Mas a humildade de Cristo não parou na encarnação. O versículo 8 nos leva ainda mais fundo no abismo da sua obediência. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uma vez que ele assumiu a forma humana, ele continuou a se humilhar. Sua vida foi uma constante renúncia de si mesmo, culminando na obediência perfeita ao plano do Pai. E essa obediência o levou à morte, mas não uma morte qualquer, a morte de cruz. Para os judeus, a cruz era um símbolo de maldição e vergonha. Deuteronômio 21, 23. Para os romanos, era a forma mais cruel e degradante de execução, reservada aos piores criminosos e escravos. Era a antítese de qualquer glória ou poder. Jesus, o Deus encarnado, o servo sofredor profetizado em Isaías 53, abraçou essa humilhação máxima. Ele não apenas morreu, ele morreu a morte mais vergonhosa e dolorosa imaginável por amor e obediência. É nesse ponto de humilhação extrema, de esvaziamento total, que a narrativa atinge seu clímax com a reviravolta divina. Os versículos 9 a 11 revelam a resposta do Pai a essa obediência sem igual, pelo que também Deus o exaltou com soberania e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade de Cristo não foi um fim em si mesma, mas o caminho para a sua exaltação. Deus Pai, em sua justiça e amor, elevou o Filho à mais alta posição.
O nome que está acima de todo nome não é apenas Jesus, mas o título de Senhor, Kyrios. Um título que no Antigo Testamento era reservado a Yahvé, o próprio Deus. Essa exaltação significa que toda a criação, seres celestiais, terrestres e até mesmo os que estão debaixo da terra, reconhecerá e se submeterá à soberania de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E qual é o propósito final dessa confissão universal? Para a glória de Deus Pai. A humilhação do Filho glorifica o Pai, e a exaltação do Filho também glorifica o Pai. É um ciclo perfeito de amor, obediência e glória divina. Este hino nos desafia a reconsiderar nossa própria busca por significado e sucesso. Em um mundo que valoriza a autoafirmação, a visibilidade e a conquista de poder, a mente de Cristo nos convida a um caminho radicalmente diferente. O que significa para nós, hoje, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Significa que, assim como Ele não se apegou à sua glória, nós também não devemos nos apegar egoisticamente aos nossos direitos, posições ou reputações. Significa que, assim como Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, somos chamados a servir, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a buscar a unidade e a paz em vez da contenda e da autopromoção. A história de Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza não reside em ser servido, mas em servir, não em se elevar, mas em se humilhar. É um convite a uma vida de altruísmo, de obediência e de confiança de que a exaltação, quando vier, virá de Deus, no tempo e da maneira dele. Chegamos agora ao ponto crucial, aquele que tira o hino de Filipenses 2, 5, 11 das páginas de um texto antigo e o traz para a complexidade vibrante do nosso dia a dia. Como, afinal, podemos ter a mesma mente de Cristo em um mundo que parece operar com princípios diametralmente opostos? Como a humildade divina de Jesus se manifesta em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas decisões e em nossa própria jornada espiritual? Pensemos primeiro nos nossos relacionamentos mais próximos, na família. Quantas vezes o orgulho se interpõe entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos? A necessidade de ter a última palavra, de provar que estamos certos, de não ceder, pode criar muros invisíveis que nos afastam. A mente de Cristo nos convida a um caminho diferente. Imagine uma discussão onde, em vez de escalar, um de vocês escolhe humildemente ouvir, reconhecer a perspectiva do outro, ou até mesmo ser o primeiro a pedir perdão, mesmo quando sente que a culpa não é totalmente sua. Não se trata de ser fraco, mas de imitar aquele que, sendo Deus, se esvaziou. É a força de quem escolhe a unidade e a paz acima da autoafirmação. É a esposa que serve ao marido com alegria, não por obrigação, mas por amor sacrificial. É o marido que se humilha para compreender as necessidades da esposa, colocando-as acima das suas. É o pai que admite um erro aos filhos, ensinando-lhes a vulnerabilidade e a graça. No ambiente de trabalho, a aplicação da mente de Cristo é igualmente revolucionária. Em um cenário competitivo, onde muitos buscam ascensão a qualquer custo, o cristão é chamado a servir. Isso pode significar ir além da sua descrição de cargo para ajudar um colega em dificuldade, celebrar o sucesso de outros genuinamente, ou assumir responsabilidades que ninguém mais quer, sem buscar reconhecimento imediato. É fazer o trabalho com excelência, não para a glória pessoal, mas como uma oferta a Deus e um serviço ao próximo. Quantas vezes a busca por um título, por um aumento, por um destaque, nos leva a pisar em outros ou a negligenciar princípios éticos? A humildade de Cristo nos liberta dessa corrida insana, permitindo-nos encontrar propósito e alegria em contribuir para o bem comum, confiando que Deus é quem nos exalta no tempo certo, se for da sua vontade. Dentro da igreja,
A aplicação de Filipenses 2, 5, 11 é fundamental para a verdadeira unidade que Paulo tanto desejava para os filipenses. A tentação de buscar os holofotes, de desejar posições de liderança por status ou de criticar aqueles que servem de maneiras diferentes é real. Mas a mente de Cristo nos chama a ser servos uns dos outros. Isso significa valorizar o irmão que serve na limpeza da igreja tanto quanto o pastor que prega. Significa estar disposto a fazer as tarefas mais humildes, a ouvir com atenção, a perdoar prontamente, a interceder pelos outros, a não impor nossas próprias opiniões como verdades absolutas, mas a buscar a harmonia e a edificação mútua. É lembrar que somos todos membros de um mesmo corpo e que cada um em sua função serve ao Senhor. E na nossa vida espiritual pessoal, o que significa esse esvaziamento? Significa render o controle. Significa não nos apegarmos às nossas próprias ideias de como Deus deveria agir em nossas vidas ou de como nossos planos deveriam se concretizar. Significa confiar na soberania de Deus, mesmo quando o caminho é difícil e exige sacrifício. É a oração de seja feita a tua vontade, mesmo quando a nossa vontade grita por outra coisa. É a renúncia de um estilo de vida que busca apenas o prazer e o conforto, em favor de um caminho de obediência e serviço, que muitas vezes envolve desconforto e renúncia. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ter que provar nada a ninguém, de não ter que lutar por um lugar ao sol, porque nosso valor e nossa exaltação vêm de Deus. A humildade de Cristo não é uma fraqueza, é a mais pura expressão de poder divino. É a força que desarma o orgulho, que cura feridas, que une corações e que transforma o mundo. Não é um ideal inatingível, mas um convite diário a uma nova forma de viver, impulsionada pelo Espírito Santo. Que o hino de Filipenses 2 ressoe em nossos corações, nos convidando a abandonar o orgulho e abraçar a mente de Cristo. Que possamos, a cada dia, imitar sua humildade e serviço, para que, ao final de nossa jornada, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.